mãos em abençoar a gente. O Senhor é contigo e te guarda. Shalom! Nessa quarta-feira, Deus vai falar com você. O Senhor vai visitar a sua casa. E vai ser como Ele passando no seu lar. E você vai poder tocar as vestes de Jesus. E Ele vai trazer bênção, cura, libertação. Porque o nosso Deus é vivo. Jesus vive. E Ele está aqui. E Ele está aí na tua casa agora. Vamos orar para nós entrarmos na presença de Deus em adoração. Porque grandes coisas o Senhor há de fazer essa noite. Pai, em nome de Jesus. Abençoa agora teus filhos. Queremos entrar, Senhor, na tua presença. Com louvores, ações de graças, ó Deus. Queremos atrair a tua presença com louvores que fluam do nosso coração. Recebe agora, ó Deus, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor, ó Deus. Recebe o nosso amor. E vem e visita-nos. Visita-nos com o teu poder. Visita-nos com a tua cura. Visita-nos, ó Deus, com o teu consolo. Que essa noite, ó Deus, o teu Espírito em nós opere grandes coisas. E agora, Jesus, recebe a minha adoração, com que eu entro diante da tua santa presença. Vem, vamos adorar o Senhor juntos. Faz agora da tua casa um lugar de adoração, a casa do próprio Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Somos gratos, ó Deus, pelo teu amor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar.
por nós, Senhor. Aleluia. Só Tu és santo e poderoso. Jesus, te adoramos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és o meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Digno és o meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e cantarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e cantarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e cantarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor.
Jesus. Será que na sua casa agora você pode adorar? Você pode bendizer o nome dEle, aquele que é único, digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Adore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Tu és bem-vindo, Pai, Tu és bem-vindo, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor.
Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome, ó Deus. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Seja bem-vindo nessa casa. Seja bem-vindo em nossas vidas. Vem, manifesta-te em nosso meio. Vem, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Não existe nada melhor do que a presença do doce Espírito pertinho de você. Sempre o convide para estar. E aonde Ele está, a liberdade. Aonde Ele está, a paz. A presença de Deus se manifesta. Antes de compartilhar uma passagem da palavra de Deus. Não, vou compartilhar primeiro essa passagem. Tem uma passagem da palavra de Deus que está em 1 Crônicas 29, a partir do versículo 11. É uma oração de Davi. Na verdade, provavelmente uma das últimas orações de Davi relatadas. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos teu glorioso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Essa oração de Davi foi quando ele havia entregado ofertas para o templo que o seu filho Salomão construiria. O desejo de Davi era construir o templo do Senhor. Ele queria, ele sonhou com esse templo, ele fez, ele projetou. Davi queria, mas Deus falou que não poderia e que o seu filho construiria esse templo. Muito obrigado. E que o seu filho Salomão que construiria esse templo. Mas Davi não ficou satisfeito, mesmo sabendo que provavelmente os seus olhos não viriam o templo pronto, mesmo sabendo que ele não poderia construir aquilo, participar, mas a alegria dele foi quando ele tirou dos bens próprios e fez uma grande oferta ao Senhor. E aí, os seus capitães, os seus principais começaram a ofertar, e o povo ofertou, e aí Davi faz uma oração, dando graças a Deus, por ele ter sido digno de ser participante de uma oferta ao templo. É interessante porque nessa oferta, Davi relata, e a forma como ele fala, Senhor, teu é tudo, teu é o dinheiro, teu é o ouro, a prata, as riquezas, o poder, a força para trabalhar, do Senhor vem tudo, o Senhor não precisaria de mim, mas eu te dou graças, porque o Senhor me deu essa honra de poder abençoar a tua casa, fazer parte disso. Davi amava a casa do Senhor, amava a presença de Deus. Queridos, quando nós entregamos a nossa oferta, mesmo de uma forma virtual, como você tem tido que fazer, fazendo transferências bancárias, nessa conta que deve estar aparecendo aí para você poder ofertar agora. Seja a forma que for, o que Deus está olhando é o coração. Quando você faz uma oferta, porque você ama a casa do Senhor, porque de fato você se sente honrado em poder ser participante daqueles que mantêm a casa do Senhor. Quando você com fidelidade entrega seus dízimos, mas porque quer abençoar, quer ser participante todo o tempo, você tem um coração como o de Davi.
E o coração de Davi, na palavra de Deus é dito, Davi que tinha o homem segundo o coração de Deus. O coração dele agradava ao Senhor. E por isso Deus o abençoou e fez pactos eternos com Davi, que é lembrado e falado até hoje. Deus tem buscado homens e mulheres que amem a sua casa. Que amem. Aqui, quando nós nos reunimos, essa igreja, hoje, é o templo de Deus. É o lugar santo. Cada instrumento é consagrado ao Senhor para adorar o nome do Senhor. Cada objeto, cada coisa que tem aqui, que é comprado com dinheiro santo. Isso é o templo do Senhor. Lógico que nós somos o templo, mas aqui é o lugar, a casa de adoração. E nós devemos amar essa casa. Não devemos negligenciar essa casa. Quando nós achamos, não vou ofertar, não vou entregar meu dízimo, nós estamos negligenciando a casa do Senhor. Mas quando nós a amamos, Deus olha para nós como Ele olhou para Davi e faz conosco pactos eternos. Há um favor do Senhor que sobe, e a bênção que Deus tem não é só para você, mas é para você e para a tua herança, e para gerações que vierem após você, assim como Deus fez com Davi. Que você seja um participante, não por força, não por constrangimento, mas porque é um participante que ama a casa de Deus. Faça a sua oferta. Não seja negligente em ofertar. Não seja negligente nos seus dízimos, nas suas primícias. Esse tempo que nós não podemos estar na igreja, Deus está provando o coração de muitos. E muitos estão sendo reprovados porque se tornaram negligentes com as suas ofertas, com seus pactos, com seus dízimos. Não se torne negligente. Eu vou orar pela sua oferta agora. Pai, em nome de Jesus, recebe agora essa oferta de amor, os dízimos, primícias, ofertas de pacto, as ofertas que têm sido dadas, ó Deus, para missões, para assistência social. Cada uma dessas pessoas, ó Deus, receba agora em suas casas a bênção. Receba, ó Deus, o teu amor, a recompensa para aqueles que te servem com fidelidade. Vem, Senhor, e os cobre com a tua bênção, a tua proteção e a tua presença. E repreenda o devorador, para que não toque nessas vidas e em suas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que tem mandado o seu dízimo, tem mandado sua primícia, tem mandado suas ofertas, envie no nosso WhatsApp o comprovante, o valor. Se você não conseguir mandar o comprovante, pelo menos fala que você depositou tanto, o valor e referente ao que é, para que a gente possa destinar para o lugar certo. Cada coisa tem um destino certinho, é contabilizado. Então, se é oferta de culto, faça oferta de culto. Se é dízimo, faz o seu dízimo. Se é primícia, primícia. Se é missões, aquele carnezinho de missões do Seja Luz, isso. E agora eu quero falar sobre as ofertas de cesta básica. Nós estamos atendendo muitas pessoas da comunidade com alimentos e com cestas básicas. E estamos precisando de mais pessoas que Deus tem abençoado, que abençoe outras vidas. Se você puder e quiser, você pode trazer durante a semana, durante o dia, no horário comercial. Nós temos aqui a Ellen, o apóstolo Marco estão sempre aqui, eu de vez em quando. Mas você pode trazer o alimento, ou você pode depositar na conta da assistência social o valor do alimento. Se você não está vendo essa conta da assistência social, deve estar aparecendo aí, perder e mandar na conta da igreja, não tem problema, desde que você coloque embaixo, isso daqui é para cestas básicas. Você especificando, mandando no WhatsApp, falando para a gente sobre o que é, a gente pode anotar e a gente vai orar por você. Eu vou mandar uma oração, ou eu, ou o apóstolo Marco, vamos estar orando por essa oferta, essa primícia, esse dízimo que você vai entregar, ok? E antes de passar a palavra para o apóstolo Marco,
para nos abençoar essa noite. Eu quero falar para vocês de uma coisa muito boa. Dia 1º vai ter uma pré-convenção online gratuita. Você liga lá na sua casa, nós vamos passar para vocês, através do WhatsApp, através das redes sociais, o link direitinho. É gratuito, você entra ali e vai ter palavras de pessoas tremendas. Sara Castellanos vai pregar, o Rony Oliveira, aquele profeta que tem chacoalhado nações, um jovem profeta, mas que Deus tem usado de uma forma poderosa. Vai estar trazendo uma palavra, pastor César, e outros pastores tremendos, pastor Lau. Nós vamos ter uma tarde inteira de pré-convenção, e você pode ter essa pré-convenção sentada no seu sofá comendo pipoca. Olha que coisa boa. Você pode colocar lá no YouTube, ou se na sua TV pega, coloca na TV, no YouTube, e a gente vai mandar o link para vocês. E vai ser tremendo. Participem conosco, porque vai ser um tempo de edificação para a sua casa, sem igual. E eu tenho certeza que Deus vai operar coisas ali que a gente nem imagina, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, minha querida. Shalom, gente, como está vocês? Tudo bem? Que bom chegar até vocês novamente. E eu quero trazer uma palavra de bênção para a tua vida. Você está preparado? Então ore assim comigo. Senhor Jesus, fale comigo nesta hora. Eu preciso de alimento espiritual para a minha vida. Não o que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Fala comigo nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o poder da entrega. O texto está em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu gostaria de ler com você. Se você não está com a sua Bíblia aí, se você tiver, pode abrir. Mas eu quero ler com você na versão que nós vamos ler juntos, para que todos estejamos com o mesmo entendimento. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. Eu quero hoje compartilhar com você o poder da entrega. E esse texto, tentação, não é apenas aquela tentação que Jesus foi tentado pelo diabo, mas também provação, que não deixa de ser uma tentação. Então, esse texto de Coríntios nos ensina que Deus permite que sejamos tentados e que sejamos provados. Sim, é a forma de Deus trabalhar conosco. É a forma de Deus trabalhar com você. Muita gente pensa, quando eu aceitar Jesus, nunca mais eu vou passar por apuros, nunca mais eu vou passar por perrengue, nunca mais eu vou passar por aperto. Isso não procede, meu irmão, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então Deus usa situações, provações, crises como esta que estamos vivendo, que muda todo o nosso contexto, muda toda a nossa segurança, e começamos então a passar por um processo de aparecer coisas, situações e atitudes nossas que não estavam agradando a Deus. E Ele usa essas provações, Ele usa essas tentações, Ele usa estas situações para nos ensinar. Deixa eu colocar para você, quando você se converte e você se arrepende, os seus pecados são perdoados.
E o perdão de pecados é imediato. Mas começa um processo de santificação, de tirar as rebarbas, de polir cada lado do seu caráter. Como um ourives dá forma e vai polindo aquele diamante em várias facetas. E você sabe por que o diamante ele brilha? Porque ele tem uma série de ângulos de desbaste. E ele fica então uma joia onde a luz bate e ela ilumina. Então fica uma joia brilhante. Por isso ela é tão valiosa. Assim, nosso caráter, a partir do momento que a gente começa a caminhada com Deus, Deus vai providenciar situações para aquilatar, para aprimorar o nosso caráter. E eu quero contar uma história para vocês de Gênesis capítulo 22, que é a história da maior provação de Abraão. No capítulo 22, Deus diz para ele: então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Abraão foi provado. E por que ele foi provado? Para que Deus aferisse, como colocasse um... Você sabe aquele negócio que você coloca em você quando está com febre? Como chama aquilo? Termômetro. Para que serve o termômetro? Para aferir a temperatura. Deus nesse dia estava aferindo a fé e a fidelidade de Abraão. Ele colocou um aferidor. Qual foi o aferidor? Ele pede para Abraão entregar o seu filho. Mas parecia uma coisa muito estranha. Por que Deus queria que Abraão entregasse o seu filho como holocausto? Primeiro, holocausto é uma oferta para pecado. Primeira coisa. Segundo, Deus não aceitava a oferta de pessoas. Deus não aceita oferta humana, sacrifício humano. Claro que não. Então parecia um contrassenso, uma prova. Não tinha sentido para Abraão. E mais ainda, Abraão ficou muito afeiçoado a esse filho, que era Isaque. Ficou muito afeiçoado a ponto de Deus falar assim: vai lá e oferece o filho Isaque a quem você ama. Alguns intérpretes da Bíblia falam que Abraão exagerou no amor a esse filho e trocou o amor de Deus para com o filho. As coisas estavam meio fora de lugar. E então Deus o prova. A quem você ama, vai lá e entrega esse menino, esse jovem. A Bíblia fala depois, rapaz. E o que acontece? Isso acontece muitas vezes com a gente. Você quer tanto uma bênção, você quer tanto uma bênção, você quer tanto algo, que quando recebe, você troca o amor a Deus por aquilo. Aquilo se torna um ídolo. Eu já vi gente orando tanto para ter um filho, que quando o filho nasceu, a pessoa ficou perdida. Como se o amor a Deus e tudo que ele servisse e fizesse, estivesse agora em segundo plano, e só tem tempo. Inclusive deixaram de vir à igreja, inclusive deixaram de servir a Deus. Um desequilíbrio. Talvez Abraão estava assim, eu não sei. Mas a Bíblia fala que foi muito difícil, porque Abraão teve que pegar o seu filho, caminhar vários dias, pegou seus ajudantes também, seus funcionários, seus servos, levou o fogo que tinha que levar, não tinha como acender no meio do mato. Veja que transtorno. Mas o pior foi quando ele, de fato, no versículo 12, diz isso, que ele faz um altar e vai ali entregar o seu filho, e estava já levantando a faca ou o facão para matar, e Deus então fala: não toque no rapaz, disse o anjo. Não foi Deus, foi o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão tinha entregue tudo. Abraão não estava mais querendo reter, ele aprendeu com esta situação, ele aprendeu com esta crise, e ali Deus se revela para ele,
de 3 formas. A primeira vez que aparece a palavra Jeová Jirê, ou o Deus que supre as necessidades, porque no versículo 13 e 14, depois você pode acompanhar com mais calma, havia um carneiro preso pelos chifres num arbusto, lá na casa do chapéu, lá no meio do nada. Como é que apareceu aquele carneiro lá? Vai saber. E ainda preso. Em outras palavras, Deus que provê o que você precisa havia se revelado. Por isso, o nome daquele lugar se chamou o Monte do Deus que supre, o Monte do Jeová Jirê. Primeira revelação que aparece na Bíblia foi numa crise para Abraão, sobre esse assunto de Deus do suprimento. A partir daí, Deus foi conhecido como aquele Deus que supre as nossas necessidades, porque Ele estava suprindo a necessidade de Abraão. Segunda coisa que Deus se revela nessa crise, que foi um tempo precioso de crescimento. Sim, Deus usa as crises para você crescer na presença dEle. Não é muitas vezes confortável. Tem muita gente nessa crise que perdeu o seu salário, que perdeu as suas vendas, que diminuiu o seu salário ou foi dispensado. Tem muita gente nessa crise que está tendo que mudar de ramo. Não é confortável. E a gente não gosta de problemas. A gente gosta de tranquilidade. Né, Ju? Não é, Clésia? A gente não gosta de problemas. A gente gostaria que tudo fluísse bem, tudo em paz, paz com Deus, paz com os irmãos, paz e amor, mas não é assim. Deus tem que chacoalhar a gente, desestabilizar a gente, confrontar a gente com aquilo que a gente pensa, porque às vezes a gente constrói cadeias de pensamentos contrárias a Deus, e Ele não quer isso, mas Ele se mostra como um Deus de aliança, porque Ele fala assim: certamente, depois que você demonstrou isso, eu o abençoarei, esteja certo disso. Versículo 16. Então ele confirma a aliança com Abraão, e de abençoá-lo, e ele cumpriu a sua promessa feita anteriormente. Foi realmente uma afirmação, porque havia passado um longo tempo. Não sei se você sabe, Abraão recebe a palavra que Deus o abençoaria com 75 anos, mas o Isaac vai nascer com 99 anos para 100 anos, e agora Isaac talvez tivesse 12, 13 anos. Então nós estamos falando de uma promessa que demorou 30 e poucos anos, e Deus então reafirma: olha, eu continuo na minha posição, porque eu sou um Deus de aliança. Eu sou um Deus que quando fala, cumpre. E Deus reavivou e falou: esteja certo, certíssimo, eu vou te abençoar. E mais, no versículo 17 fala que não só abençoaria ele, mas Deus abençoaria através de Abraão as suas próximas gerações, porque Deus é um Deus multigeracional, de várias gerações. É o Deus de Abraão, do seu filho Isaac, e de Jacó, e de José, e assim por diante. Ele é o seu Deus, o Deus seu, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos, dos seus, não sei como é o nome do outro, alguém sabe? Depois do tataraneto, vou fazer uma pesquisa, quem souber, ganha uma leitoa, sabe? Não? Não? Sabe? Sabe? Vocês nem me ajudam. Tataraneto, e não importa. Não sei o nome, mas o que fala em Deuteronômio 26, capítulo 20, versículo 6, eu faço misericórdia. O outro texto fala assim: eu trato com bondade até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Uau! Que boa notícia, gente! Nós estamos endireitando e abrindo caminho para a bênção de Deus alcançar nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos e aqueles que vêm depois, que eu não sei o nome. Vou pesquisar. Se você souber o nome, manda para mim aí agora, pelo WhatsApp, para eu crescer na graça e no conhecimento. 1000 gerações, meu Deus, isso significa
Meus irmãos, quando você começa a estudar cadeias de maldição, você vê o que acontece com as famílias que aceitam Jesus nas gerações subsequentes. Meu irmão, é uma coisa linda. Eles se tornam governantes, eles se tornam empresários, eles se tornam donos de universidade e tal. Tem um paralelo que eu vi uma vez que eu estava estudando entre aqueles que aborreceram o Senhor, qual foi a linha dos seus sucessores, e aqueles que serviram a Deus, qual foi a linha dos seus sucessores, quem se tornaram. E eu quero dizer para você, aqueles que servem a Deus sempre serão honrados, sempre serão levantados, sempre serão abençoados em todos os seus caminhos. Então se alegra hoje, porque o Senhor de aliança é o teu Deus. E Ele não só vai te abençoar, ou tem te abençoado, mas Ele se compromete, como se comprometeu com Abraão: eu abençoarei as próximas gerações. O versículo 17 diz: abençoarei seus descendentes, a sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Isso é, serão vencedores em relação aos seus inimigos. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Oh, meu Deus, que Deus te revele hoje que o que você faz e a forma que você vive abre portas, abre bênção que você nem é capaz de calcular, mas você está pavimentando uma estrada de bênção da parte de Deus. Ele disse: eu vou abençoar a sua sucessão. Aleluia, aleluia. Eu já sei que você talvez conhece a minha história, mas eu sou filho de pastor, e o meu tio tinha orado por nós. Meu pai se converteu, se tornou pastor. Eu cresci e vi a cura dele, e nos tornamos ali. Eu era músico e tal na igreja, crescemos na igreja. A partir de 12 anos que eu me batizei, foi quando meu pai se converteu. Eu me casei, meus filhos se tornaram filhos de Deus, meus filhos tiveram experiência com Deus, a Marina, o André e a Raquel, e os seus cônjuges também. As minhas netas foram crescidas e foram abençoadas e apresentadas na casa de Deus. Daqui a alguns anos eu vou casar minha neta. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para ver os meus bisnetos, mesmo porque eu casei cedo. A minha neta já tem 13 para 14 anos, já é moça, já está ministrando, já é líder de célula. Você sabia que as minhas netas ganham almas? Você sabia disso? Você sabia que os meus bisnetos vão servir ao Senhor? Os meus tataranetos vão servir ao Senhor? Por quê? Porque hoje eu estou escolhendo servir ao Senhor. E foi isso que a prova tão difícil de Abraão trouxe para ele. Parece que na prova a gente só fica querendo sair dela. Mas deixa eu te falar, se você não aprender com a prova, você vai entrar em outra prova. Não era assim na escola? Você era boa aluna? Sim, você era boa aluna? Sim, todo mundo é bom aluno agora. Vai tomar banho. Você era boa aluna? Mais ou menos. Opa, já melhorou. E aqui? Bom? Bom o quê? Também o quê? Bom também. E você? Não venha falar mentira que você está diante do Senhor. Fala. Eu conheço seus pais. Você era bom aluno ou meio zoado? Meio zoadinho. Ah, começou a melhorar. E você? Bom aluno é você não dá uma de louco, você sabe. É tirar nota boa, ser um dos melhores da classe. Como que era você? Aluno da sala. Você era bagunceiro. Você continua sendo bagunceiro. Mas continua sendo bom. E você? Você? Mais ou menos. Ih, caramba, e você? Levado a breca ou bom? Bom. Sabe, quando a gente ia mal na escola, o que acontecia? A gente tinha que fazer de novo a prova. Quem tirava a nota vermelha tinha que, estava reprovado, tinha que fazer recuperação. Por quê? Para alcançar pelo menos o nível mínimo, que assim era uma luta para o Felipe, não era, Felipe? Ou você passava fácil? Passava. O problema era comportamento. Você então tem que dar a mão para o Adriano e se arrepender. Sua mãe ficava por último. Ai, Jesus. Ai, Jesus. E o que acontece? Quando a gente não é aprovado por Deus nas provas, Ele permite que você continue passando por uma prova semelhante até que você seja transformado. Eu não sei se você sabe, mas a distância
do Egito para Canaã era de 40 dias o percurso. Mas eles demoraram 40 anos. Você sabe por quê? Porque não passaram nas provas. Porque na primeira prova já começaram a murmurar, e Deus estava tirando a toda aquela nação do Egito e dando uma terra para eles, nunca mais seriam escravos. Na primeira prova já começa a murmurar, já começa a se levantar contra Deus, e Deus diz assim: vocês não foram aprovados. Mas aconteceu tantas vezes que Deus falou assim: cansei dessa turma, essa geração aqui não tem ninguém em condição de entrar na terra prometida, eu vou matar todos eles aqui no deserto. Só entrou 2 velhos lá, Josué e Calebe, porque tinham aprendido a lição e conquistaram a terra prometida. Meu irmão, aprenda que na crise Deus vai trazer e vai aproveitar a crise para provar você. E hoje então eu quero fazer uma aplicação de como nós devemos reagir na crise. Na crise que estamos passando agora, talvez Deus esteja querendo trabalhar com você em alguma área diferente, mostrando algo que você não conhecia de você mesmo. Semana que passou aí, a pastora Lúcia fez o que acontece numa live, o que acontece na quarentena. Vocês participaram? Disse que era só de mulher. Diz que foi ridículo. Não foi bom. Os podres das mulheres vieram. Então, na crise estava acontecendo coisas diferentes, né? E o que acontece? Porque é um ambiente diferente, é uma prova diferente, é uma situação diferente que traz à tona coisas que estão dentro de você e que Deus quer retirar, para que você seja mais santo, para que você seja mais puro. Aquela atitude ainda está representando o velho homem, e Deus fala: não quero você assim, eu quero que você se santifique para andar mais comigo. Então, o ciclo, eu vou rapidamente fazer um resumo aqui de um ciclo, como Deus age nas crises. Se aplica para o coronavírus, se aplica para desemprego, se aplica para briga, se aplica para várias situações, é sempre igual. Então, primeira coisa, Deus mostra algo, revelando a nossa atitude inadequada a respeito de algum assunto. O que aconteceu com o povo de Israel? Demonstrou a rebeldia. Mostrou que eles estavam sendo rebeldes a Deus. Foi só passar pelo deserto que eles ficaram rebeldes e se levantaram contra a liderança e adoraram outros deuses, como você sabe. Então vou dar um exemplo. Não confiar em Deus plenamente e descansar nele. Como é que se demonstra nessa crise? Ansiedade, preocupação. Ele quer que você aprenda a confiar totalmente nele. Então ele deixa você passar por uma crise para desenvolver em você uma qualidade que não tinha. Ele está aprimorando o seu caráter. Ele está aperfeiçoando quem você é, a nova criatura em Cristo. Assim que você, quando não confia em Deus, o que você fica? Ansioso. Não dorme direito, começa a roer a unha, ganha peso. O que Deus quer te ensinar? Pode confiar em mim, filho. Não vou decepcionar você. Eu não vou te abandonar e nem falharei com você. Mas você não sabe disso, porque ainda está ligado na emoção. Então, naquela situação, Deus está te trazendo uma crise nova para trazer à tona algo que Ele quer trabalhar. E Deus sempre usa as crises para o nosso bem. Então, repita aí comigo, você que está ouvindo. As crises e os perrengues que eu passo são bênção para mim, porque Deus trabalha comigo. Então, se você está preocupado, e eu sei que naquela live eu estava meio por perto, muitas mulheres não estão dormindo bem, outras estão limpando a casa fora de hora, outras não limpam nada, outras estão comendo muito. São demonstrações. E os homens também, não é só a mulher que tem falha. Os homens têm algumas pequenas, né, irmão? Pequena. Segunda coisa, então Deus nos mostra algo que você não gostou. Você percebeu que você é ansioso, você percebeu que você tem medo, você percebeu que não confia em Deus.
aquilo começa a nos incomodar. Então, Deus nos incomoda com aquela situação. Ele mostra e Ele traz um incômodo para que você resolva esse incômodo. Antes da bênção, muitas vezes as coisas ficam piores do que antes. Porque Deus está mexendo. Ele está desestabilizando você para nos fazer ver. Por exemplo, coronavírus. Quando antes você viu o presidente colocando um país para jejuar? Eu nunca tinha visto. Outro dia eu vi um vídeo que tinha mais de 10 presidentes da América Latina e tudo, pedindo para o povo orar. Reconhecendo que Deus é Senhor sobre eles. Quando você viu isso? Esse incômodo do coronavírus, essa preocupação com a crise, levou uma desestabilização e as pessoas notaram que eles precisam de Deus. Sim, Deus usa situações para nos aproximar dele. Veja na Bíblia, você vê muitas vezes Deus usando povos contrários e inimigos para trazer o povo de Deus de volta. Incrível, né? Deus pode fazer isso. Eu quero citar uma história de Daniel, capítulo 3, que fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles, por não quererem adorar ao rei que pediu e fez um decreto que todos deveriam se curvar diante da sua estátua, Nabucodonosor, aquele doido, eles falaram, nós não vamos nos curvar. Aí foram confrontar a eles, vocês não vão se curvar diante da estátua? Não. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Deus não quiser nos livrar, nós não vamos ficar livres. Mas saiba você que nós não vamos nos curvar. E o rei ficou tão bravo com isso, e falou assim, pois eu vou tacar esses palhaços lá na fornalha de fogo. Mandou aumentar a temperatura 7 vezes. E jogou esses 3 judeus, porque estavam em outro país, como servos, foram jogados nas fornalhas de fogo. E Deus permitiu aquilo, por quê? Deus não poderia ter livrado a eles da fornalha? Claro que poderia, mas Deus queria se fazer conhecer através do testemunho deles. Sim, meu irmão, muitas crises que você passa é para trazer glória a Deus. E o texto nos conta que Deus permitiu que ele fosse lançado, mas não permitiu que eles fossem tocados, para ser um testemunho público de que Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, e quem anda com Ele não será confundido. Receba essa palavra de Deus para você nesta noite. Você não será confundido enquanto você confiar de verdade no Senhor. Deus colocou ali um outro ser, e eles viram então no meio das chamas que tinham 4 seres, e um se perguntou ao outro, mas nós colocamos 3 pessoas, como é que tem 4? Era o Senhor com eles ali, era o anjo de Deus os protegendo, e eles saíram dali ilesos, e todo mundo teve um testemunho público, que só o Senhor é Deus. Sim, foi prova, não foi fácil, Deus os provou, e eles mantiveram-se fiéis. Deixa eu te falar, enquanto você for fiel a Deus, na sua convicção, no servir a Deus, com o seu coração, na integridade, nas suas ofertas, no seu dízimo, Ele prometeu que protegeria você. É isso. Não se trata de nós, se trata dEle. Mas eu abro a porta, o gatilho é a minha obediência, o gatilho é quem eu sou, o gatilho é como eu reajo na crise. Terceiro aspecto. O primeiro, então, é que Deus nos mostra algo. Segundo, Ele nos incomoda. O terceiro, Ele nos dá entendimento da nossa posição e da atitude do nosso coração. É quando o véu cai. É quando você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Você que estava querendo matar aquela pessoa, ter uma revanche com aquela pessoa, estava magoado, queria se vingar, agora você entende que aquilo não é a vontade de Deus e não produz o que Deus quer. Aí você começa a compreender, na mesma situação, o véu cai e o entendimento vem para você. Agora nós então começamos a entender que devemos alinhar a nossa atitude
conforme a vontade de Deus, e mudando a nossa forma de lidar com as coisas. Então, aquele que mentia, diz a Bíblia, não mente mais. Aquele que era irado, ele não reage mais com ira. Por quê? Porque Deus está nos moldando. É o entendimento revelado que nos leva à mudança de postura e nos encaminha para a resolução. Eu quero contar um caso para você que está em Gênesis capítulo 33, que fala sobre Jacó, exatamente o neto de Abraão, o qual eu citei no início. Ele tinha um problema com seu irmão, por causa que ele fez um esquema lá com a sua mãe para roubar a primogenitura de Esaú de forma astuta. Isso criou uma ira e um desejo de vingança de Esaú, que prometeu matá-lo. Quando meu pai morrer, vou te matar. E os anos se passaram, Jacó fugiu, começou a prosperar na outra terra, mas tinha esse assunto pendente. Esaú passa o tempo, vai até Jacó com 400 homens para destruir seu irmão de uma vez por todas. E aí Jacó viu que a batata dele assou. Você já teve dia que a batata sua assou? Ele não tinha para quem recorrer, aí ele foi buscar a Deus. As crises nos aproximam de Deus, viu? Nada como uma prova, nada como alguém doente, nada como alguém estar no hospital para você virar crente, viu? Para você se apegar a Deus. Muitas vezes você é um nó cego que quer a bênção de Deus, mas quer continuar com a vida do mundo. E você não sabe que isso não é possível. Você tem que ser de Deus totalmente. Diga amém. Fala, eu pertenço ao Senhor. E aí Jacó então começa a buscar a Deus. Ele arma uma estratégia, vai mandando a sua família meio na frente, manda os presentes na frente, manda os animais. Ele queria comprar seu irmão, ou que pelo menos amolecer o coração do irmão com presente. Você gosta de presente? Tem alguém que gosta de presente aqui? Quem não gosta, né? E ele falou, a única forma que eu tenho, eu vou ver se eu amacio o coração do meu irmão com alguns presentes. E mandou animais, mandou gado. Se fosse hoje, seria um carrinho novo. Ele ia mandando. Mas, na verdade, não adiantava nada essa estratégia se Deus não estivesse com ele. Então, ele passou uma noite diante do Senhor. E a Bíblia nos conta que ele lutou com um anjo, lutou com um homem. Era um anjo. E essa luta foi, não sabemos se era em oração, se foi no braço, não sei. Mas diz o anjo que não poderia abençoá-lo. Já estava amanhecendo, ele passou uma noite inteira de luta. E então o anjo falou, como é teu nome? E ele falou, Jacó. E você sabe o que significa Jacó? Usurpador, oportunista, enganador. Jacó tinha convivido muitos anos com esse estigma. E na verdade ele era assim mesmo por causa do seu nome. E o nome tem muito a ver com o que a pessoa é, sabia? Então, ele estava cansado daquela herança. Ele não queria mais ser a mesma pessoa. E o anjo pergunta, como é que é o seu nome? Ele fala Jacó, que significa usurpador, enganador. E ele falou assim, o seu nome não será mais Jacó, mas será mudado para Israel. Porque hoje Deus muda a sua natureza. E para que você saiba que é verdade, ele tocou no nervo da coxa, e Jacó ficou então mancando. Ele era um manco abençoado. Era um manco que tinha lutado com Deus e buscado e recebido a resposta de Deus. Aleluia! Eu profetizo que você vai receber a resposta de Deus desse tempo. Não é um tempo de mal, mas é um tempo de bênção. Veja o copo cheio e não o copo vazio. Não seja pessimista, mas procure entender da parte de Deus o que Ele quer para você. Porque o que Deus quer para você, Ele não quer para mim. O que Ele quer para mim, o que Ele quer moldar a mim, talvez não se aplique a você. Cada um sabe o processo que Deus está trabalhando em sua vida. E Jacó então luta com o anjo e sai ali abençoado, porque Deus queria mudar a sua natureza.
não mais seria usurpador, mas aquele que luta com Deus e prevalece, Israel. Então no outro dia ele vai encontrar o irmão dele. Quando o irmão dele vê aquela caravana, animais, crianças, e pergunta-se: quem são essas crianças? Ele falou humildemente: Jacó, são os filhos que o meu Deus com bondade deu para mim. São meus sobrinhos. E ele ficou totalmente quebrantado. E quando então Jacó se depara com seu irmão, Deus já havia dado a vitória completa a ele. Toda aquela amargura, toda aquela vingança, todo aquele desejo de matar se foi, porque na bondade e na conquista espiritual, naquela noite de oração, naquela noite de luta, ele conquistou. Eu quero dizer hoje da parte de Deus: benditas noites de luta, benditas noites de busca. Ali saem as vitórias maiores que você pode ter. É desconfortável, você gostaria de estar dormindo, mas nada como uma boa noite na presença do Senhor. Nada como uma boa madrugada chorando e clamando. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: eu sinto dores de parto por vocês, meus irmãos, até que Cristo seja formado, gerado em vocês. Que lindo esse testemunho do apóstolo Paulo. Ele aprendeu a conquistar em oração. Então, esse texto nos ensina que, quando entendemos a nossa posição e a atitude do coração, nós temos que prosseguir para a parte final. E o ciclo se fecha da parte final do aprendizado na crise, quando a gente se rende e se arrepende. Deixa eu falar o que é rendição. Rendição é entrega total, sem reservas. Quando você diz assim: Senhor, eu não dou conta disso, eu não tenho condição de administrar isso, eu não sou capaz, eu não posso, e eu me rendo e entrego tudo a Ti. Eu sou pequeno e não consigo. Então quando você reconhece a sua pequenez, você reconhece a sua incapacidade de lidar e de vencer com aquilo, seja em qualquer área, e você se entrega a sua vida na mão de Deus, sem reserva, entrega totalmente, e você fala: faça de mim o teu querer. Quando você sai do trono e deixa o Senhor sentar no trono, quando você sai de fazer a tua vontade e fala: Senhor, faça a tua vontade nesse assunto. Ah, que coisa linda! Isso é rendição. E não é obrigatório, mas é porque você entendeu que não adianta lutar contra Deus. Que Deus quer ter o controle da sua vida, mas Ele não vai te chutar do teu trono. Ele espera você educadamente sair, descer do trono e falar: Senhor, por favor, se assente aqui. Eu me rendo. Eu reconheço que eu não dou conta. E aí, quando você se rende, Deus então faz a vontade dele perfeita naquela área. A rendição nos quebranta diante de Deus e nos prepara para a restauração. E quando você se rende, logo depois vem um arrependimento. O que é quê? O que é rendição e arrependimento? Rendição é reconhecer que você não dá conta. Arrependimento é querer mudança. Por quê? Arrependimento não é remorso sobre algo, mas é entender que erramos e não queremos mais falhar daquela forma. O entendimento de que você falhou feio e que precisa mudar de verdade, era aquilo que aconteceu com Jacó. Ele estava cansado de ser Jacó, ele estava cansado de sempre estar atrelado a esquemas. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você precisa de uma transformação verdadeira que vem de Deus. O arrependimento genuíno na presença de Deus é aquele que muda a gente e traz transformação. Pedir desculpa não é arrependimento. Estar arrependido nos leva a ter lágrimas sinceras na presença de Deus. Falhei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei, como diz o salmista. Arrependimento
como eu pude fazer isso? Eu não quero mais fazer isso. E se derrama diante de Deus. Estes são os momentos chaves da nossa vida que trazem mudança, que trazem transformação. O arrependido clama a Deus por mudança, não da situação, mas ele clama a Deus por mudança de vida. Ele entendeu que aquilo não pode continuar, não pode fazer parte mais da sua vida. Então o perdão e a restauração agora começa a agir e o processo entra na sua parte final. Que o processo, então, o ciclo se fecha com conserto e alívio. Então esse ciclo se repete em cada crise. Vou relembrar você. O primeiro deles é quando Deus mostra para você. Ele mostra que naquela crise algo inadequado está. Segundo, aquilo te traz um incômodo. Começa a ficar você incomodado. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. Mas se você para aí, você não tem transformação. Você não sai da crise vencedor. Se você parar aí, eu me sinto mal com isso, puxa, eu preciso melhorar isso, mas vai empurrando com a barriga, você não será transformado. Aí entra o terceiro aspecto, que Deus te traz entendimento espiritual, entendimento sobre a sua postura, sobre a sua atitude. Aí cai a ficha. Eu preciso então perdoar, eu preciso rever, eu preciso mudar a minha atitude, eu preciso reagir melhor na hora do nervosismo, na hora da crise. E o quarto e último, que é a fechamento, é a rendição completa e arrependimento genuíno. Oh, aleluia! São esses momentos que Deus realmente toca na tua vida e te transforma. E você sai dessa crise melhor, porque aprendeu um princípio e um estilo de vida que agrada ao Senhor. Eu quero concluir minha palavra dizendo sobre Jesus. Isaías 53, versículo 3, chama Jesus de o homem de dores, que sabia o que é padecer. No outro texto fala, experimentado no sofrimento, que sabe o que é padecer. E o que é saber o que é padecer? O que é saber sofrer? É quando você compreende o propósito além da situação. Quando você compreende o propósito de Deus acima daquela situação. Por que Jesus sabia o que é padecer? Não é porque ele aprendeu a resistir aos golpes. Não é porque ele aprendeu a não sentir dor. Não. É porque ele aprendeu que o sofrimento necessário produziria o propósito pelo qual ele veio a esse mundo. O propósito é a prova do crescimento e amadurecimento. Não quer dizer que você não vai passar puro, mas quer dizer que por causa de um propósito você passa por aquilo. E o propósito é maior do que a crise. E aí você vai aprender a ser a pessoa que Deus quer para cumprir o propósito dele. Qual era o propósito do sofrimento de Cristo? Morrer e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele sabia que o propósito do seu sofrimento era dar a sua vida, era entregar a sua vida. Era ruim, era vergonhoso, era doloroso, era humilhante, era cansativo, era tudo de ruim. Mas era o preço que tinha que ser pago, para que eu e você pudéssemos ser livres de todo o mal, e pudéssemos chegar ao conhecimento de Deus, e pudéssemos ser salvos, aleluia. O sofrimento de Jesus, da crise, da cruz, da morte, foi com um propósito. Hoje eu venho da parte de Deus e falo que o que você está passando, não está bom, não está contente, mas é o processo para você sair melhor. É o processo para Deus aquilatar, aprimorar o seu caráter. Compreenda o tempo e aprenda com as circunstâncias. É tempo de você crescer em Deus e se tornar mais parecido com Cristo. Quando perguntaram para Paulo como era Jesus, ele não tinha como explicar, mas ele falou assim: olha,
Olhem para mim e imitem a mim. Se vocês imitarem a mim, porque eu sou o imitador de Cristo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta palavra é que eu encerro esta mensagem hoje. Cristo sofreu por um propósito, para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós hoje passamos por apuros, passamos por crise, para que o Senhor descubra em nós o valor de um verdadeiro filho, de uma verdadeira filha transformada e convertida. Segundo, a estatura do varão perfeito que é Cristo. Quanto mais você é transformado, mais Cristo se reflete em você. Aleluia. Quanto mais você tem atitudes transformadas de andar a segunda milha, mais o Senhor se revela em você e mais pessoas Ele toca. Nessa época de crise, eu estava aqui na frente da igreja outro dia, uma pessoa veio para mim e pediu cestas básicas. Essa pessoa não vem à igreja. Ele falou, mas eu percebo que vocês entregam cestas básicas. Eu tinha duas atitudes. Primeiro, falar assim, o que esse cara veio aqui me encher? Eu não tenho nada a ver com ele, eu nem conheço a ele. Então eu perguntei para quem seriam. Ele contou um pouco a história das duas pessoas. E o Espírito Santo falou, seja a igreja, seja um canal de bênção para ele. É assim que eu vou tocar essas vidas. Imediatamente, eu ali, enquanto eu ouvia, o Espírito Santo foi falando conosco. Talvez essas pessoas nunca venham à igreja, mas não importa. Importa que eu posso fazer diferente. Nós podemos fazer diferente. Essa crise está trazendo para você, não o pior seu. Mostra o pior, mas está sendo um processo de trazer o seu melhor. A melhor versão do Marco está vindo na crise do Covid-19. A melhor versão sua está aparecendo nesta crise, porque muitos estão aproveitando para aprofundar seu relacionamento com Deus, chorar na presença de Deus, aprender com Deus, ter novas revelações, saem melhores do que estavam. E assim, o poder da entrega é quando você entrega as suas áreas que não estão de acordo com o que Deus quer. Aproveite essa crise para ter uma versão melhor de si mesmo. Curve a sua cabeça e eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje eu clamo a Ti, porque só o Senhor sabe como tratar conosco, mexendo em áreas que doem para nós, que não são fáceis para nós, mas a vontade do Senhor é que a gente entregue, e ao entregarmos, o Senhor recebe aquilo e nos abençoa de volta. O Senhor nunca nos pede nada para não devolver de forma abençoadora. Senhor, que o nosso eu saia do trono, que a gente saia e dê espaço e convide o Senhor para sentar no trono da nossa vida. Aleluia. Porque essa crise vai passar e outras virão. Ensina-nos a dinâmica de como lidar com a crise, para nos tornarmos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores cristãos. Eu oro agora por esta pessoa. Toca nela, traz quebrantamento, traz entendimento, e que, se for o caso, ela possa se arrepender de verdade, e assim como Jacó, ser transformado para se tornar o homem segundo Deus, o Israel, e não o Jacó enganador. Eu te abençoo agora, no nome de Jesus. Que a presença do Santo Espírito te acompanhe e esteja com você aí. Aleluia. Deus está interessado em você. Deus está interessado em quem você é e quem você pode se tornar para a glória dele. Ele vai usar essa crise e outras mais. E eu te abençoo no nome de Jesus. Que haja entendimento, e que o véu caia para você compreender as coisas de Deus.
em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos terminar adorando ao Senhor. Se junte a nós nessa adoração, porque a tua vida pertence a Ele. Receba a bênção de Deus. Aleluia. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei e o que tenho te entrego, Deus. Cante comigo, cante conjunto. Vamos adorar juntos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, oh, eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida vou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Enquanto os instrumentos tocam, eu quero dar uma palavra. Deus está me mostrando que há pessoas que estão participando nesse culto e que têm guardado áreas na sua vida que não estão nas mãos do Senhor. Hoje é o dia que Deus preparou para você entregar tudo aquilo que te preocupa e que te faz não estar conforme Deus quer. Mesmo que seja um medo, mesmo que seja alguma coisa do futuro, entregue a Deus. Saia do trono e convide o Senhor para vir e se sentar no trono. Você não vai se arrepender, porque é a melhor decisão que você pode tomar. Eu sei que depois desse culto você vai ter um tempo de oração. Coloque uma música suave e tenha o seu encontro pessoal com Deus. E como Jacó lutou a noite inteira,
Talvez você tenha que passar umas horas na presença do Senhor, abrindo o seu coração, jogando limpo com Deus, falando: Senhor, eu quero ser transformado e eu me arrependo. Sabe, se você não tomar essa decisão, você vai empurrando com a barriga. E eu estou falando da parte de Deus. Chega de ser Jacó, chega de ser um homem segundo a carne, uma mulher segundo a carne. Deus quer que você se levante nessa crise para ser quem Ele deseja que você seja. Receba essa palavra do seu pastor, receba essa palavra da parte de Deus e reaja a essa palavra. Eu te abençoo, porque vai ser bênção. Depois você me conta o que aconteceu. Eu quero orar por você encerrando. Pai, leva-nos, na verdade não nos leva, porque a gente já está em casa. Abençoa essa casa, abençoa esta vida, abençoa esta família. Que a tua presença continue nesta sala, neste quarto, que continue nesta família, que nesta casa a tua presença repouse. Aleluia. Que a tua mão esteja conosco nessa crise, nos abençoando. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém e amém. Fique na paz e fique na bênção.